Bom dia, irmãos, tudo Bom bem? dia. Bom dia, paz. Paz. Ontem no culto nós utilizamos o texto de Mateus 15:18 para falarmos sobre o perfil do verdadeiro servo de Jesus Cristo. E esse texto fala dos falsos profetas, nós vamos usar aí o oposto disso. Diz assim que nós temos que ter cuidado com os falsos profetas, né? Que eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. E aí tem uma pergunta lá: pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ou seja, toda árvore boa vai dar bons frutos, toda árvore ruim vai dar frutos ruins. Em si, esse é o princípio. Nós citamos primeiramente que nós podemos reconhecer um verdadeiro servo de Jesus, ou como ele age, a partir do seu íntimo. Ou seja, ele serve a Deus no íntimo. Samuel, o que você pensa a respeito? Então, eu vejo que esse servir a Deus, né, como você colocou intrinsecamente, citando o exemplo de Davi, é interessante porque Davi, embora tenha cometido esses equívocos, né, na caminhada, a gente vê isso na história de Davi, ele arrancou um elogio, né, da boca de Deus. Né? Deus disse: Davi é um servo segundo o meu coração. Ou seja, Davi ele se desnudava, ele mostrava quem ele realmente era, não tinha hipocrisia no processo. Né? Até quando o pecado dele foi descoberto, ele se humilhou diante de Deus, diante do povo. Ele poderia não ter feito isso. Né? Ou seja, ele se descortinou, ele vivia a Deus no íntimo. Eu entendo que é você ser quem você realmente é, seja aqui, num momento de comunhão com os irmãos, na igreja, celebrando, mas lá no teu trabalho, dentro da sua casa, no seu ir e vir, né? Em todo o tempo você está servindo o Senhor. Eu entendo que é essa a expressão máxima, né, de servir a Deus. Né? Jesus deu muita ênfase para essa questão, né? Sim, tirar a hipocrisia fora. Né? Orar no seu quarto, em secreto. Sim. Também não fazer orações aí em público, não dar esmola em público. Fazer para que os outros vejam. Não, eu estou fazendo para o Senhor. Amém. O meu coração ele está a serviço do meu rei. Né? Então eu acho que isso é muito forte. O Rick Warren cita uma frase muito interessante que ele vai dizer assim nessa questão: os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. E é uma referência também em Colossenses, no capítulo 3, verso 23. Amém. Ainda lá, só resgatando um pouquinho isso, assim, para ajudar o entendimento dos nossos irmãos. Eu vejo que às vezes a pessoa se torna, às vezes, um crente ativista, e às vezes começa até a cobrar de outros: só eu trabalho nessa igreja, só eu faço, só eu aquilo, só aquilo. Mas perde o lado da intimidade. Perde lá. Essa questão, não, eu estou servindo o Senhor, independente. Jesus mesmo falou isso, olha, Pedro lá argumentando, né? E esse daí, Senhor? Eu falo: se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que você tem com isso? O ativismo, né? O ativismo atrapalha. Atrapalha muito, isso é verdade. Também citamos no segundo ponto que os verdadeiros servos do Senhor, esses que agem segundo o Senhor Jesus, estão sempre dispostos a servir. Marcos, você gostou, parece, dessa parte, né? Tocou contigo, né? Eu achei interessante, o senhor usou o exemplo do soldado, e que independente da sua escala, né, do momento que ele está lá na sua escala de trabalho, ele sempre está disponível a servir. Ou seja, se alguém ligar lá, como o senhor citou, ele precisa estar de prontidão. E eu acho que isso se aplica muito bem, até o próprio texto aqui de 2 Timóteo 2,4 vai falar: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Então, nós como cristãos sempre não podemos perder a oportunidade de servir ao Senhor, de estar sempre disponível para a obra do Senhor, seja o que for. Acho que tem um link daquele outro, né, da frase do Rick Warren: qualquer coisa você está disposto a fazer. Está disponível também, né? Que tudo é importante, né? Que às vezes as pessoas acham que o pregar talvez seja mais importante do que estar na recepção, ou às vezes cuidando das crianças, ou às vezes ajudando na manutenção de banheiros, estrutura. Então tudo é importante. Tudo o trabalho, né, é importante para Deus. Não há uma hierarquia, né, de valores nesse sentido. Nessa questão me chamou muita atenção, quando estávamos preparando essa palavra, de que os servos de Deus agem observando as necessidades da igreja, necessidade da família da fé, necessidade da sua própria família. É fundamental que a gente tenha esse tipo de percepção. Jesus, quando olha a multidão, fica compadecido, né? Palavra de compaixão. Jesus tinha um olhar, né, para com o menos favorecido. Sempre ele tinha esse olhar, né, de observar aquele que necessitava. E é o terceiro ponto, né, que fala que você conhece a árvore através do seu fruto.
né? E eu acredito também muito nisso, que o testemunho fala mais do que palavras. Sim, né? Um bom testemunho. E não só aqui na igreja, lá de fora também, no trabalho, com a família. Então, o nosso testemunho é muito importante. Não adianta você falar uma coisa e viver outra, né? Isso, Deus requer de nós, que sejamos pessoas que fala, cumpre aquilo. Tem que ter coerência, né, Cristina? Que fala, né? A coerência é extremamente importante, porque se às vezes eu professo uma fé, né? Acho que você citou algum tempo atrás que a pessoa pode enganar, como é que é, todos por um certo tempo, mas não por todo o tempo. Um provérbio judeu. Um provérbio judeu, né? Então eu vejo assim que essa coerência é importantíssima. E outra coisa, o papel do cristão é ser ganhador de almas, não é mesmo? Não adianta nós termos uma vida tão certinha e nós não nos preocuparmos com a vida de outra pessoa, de ganhar, de apresentar Jesus para ela. Então nosso papel na Terra, nosso propósito é ser esse propagador do Evangelho e ganhar vidas para Jesus, né? Amém. E como a gente pode fazer isso? É observando mesmo, observando nossos vizinhos, observando os da nossa casa. E na oportunidade certa você vai lá e fala de Jesus. Fala, olha, eu sei eu tenho comigo a palavra de salvação. Deus vai resolver a tua vida, Deus vai mudar a sua história. E assim a gente é usado por Deus, né? Bênção de Deus. Vivo, né? Meus amados irmãos, é muito importante nós servirmos a Deus a partir do nosso íntimo, porque Deus faz grandes coisas. Chamou Davi, sendo um caçula da casa, para ser rei de Israel. Também é importante nós estarmos abertos e disponíveis para servir a Deus em todo e qualquer situação, em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer tempo, de conformidade com o Espírito Santo. E não se esquecer do bom testemunho, né? Gálatas fala que nós precisamos ser capturados pelo amor, pela alegria, longanimidade e também apresentarmos vidas para Cristo. Precisamos ser ganhadores de vida. Que Deus dê esse rema para a tua vida. Amém. No nome de Jesus, faça com que a tua vida, a tua família, a amada família, a comunidade de Cristo também prospere muitíssimo. Amém. No nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Amém. Amém. Amém.